Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. Palavras do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João. Lá na ilha de Patmos, quando ele tivera aquela visão de Jesus glorificado, ele caiu como morto. Por isso, esta palavra de ânimo, não tenha medo. Ministério Pão Vivo, a gente continua caminhando dentro do nosso curso, o Apocalipse para Todos. Por falar em Apocalipse, aliás, quando a gente fala em Apocalipse, tem-se aquela ideia de um livro de tragédias, um livro de catástrofes. No entanto, não é bem assim. Apocalipse não quer dizer guerras, tragédias e etc, etc. Apocalipse quer dizer revelação. E nós estamos dentro da abertura do primeiro selo do livro selado com 7 selos, e o Cordeiro, ele foi digno de abrir o livro, porque ele foi morto. Comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e fez delas sacerdotes para seu Deus e Pai, e com ele reinaremos na terra. A ele foi dado todo o domínio pelos séculos dos séculos. E no primeiro selo aparece aquela figura horrorosa do homem da iniquidade, do filho da perdição, daquele que se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele aparece montado num cavalo branco, com uma arma nas mãos. E vem a explicativa: saiu vencendo e para vencer. Por falar em anticristo, no livro de Apocalipse você não encontra nenhuma vez esta menção, este nome, anticristo. Aparece pela primeira vez, e no único livro que aparece este nome, anticristo, na primeira carta do próprio apóstolo João, o apóstolo que mais escreveu sobre este personagem. Aparece no livro, na sua primeira carta, capítulo 4, e já aprendemos, mas é bom sempre repetir, para ficar gravado em nossa mente, no nosso aprendizado, a palavra anticristo. Anti quer dizer contra Cristo. Então, repetindo, anticristo, contra Cristo. E é interessante, conforme eu disse que foi João o único a mencionar, claro, o termo anticristo. Vamos à leitura, a maneira que ele falou
sobre esta fera. Vejamos aqui, primeiro João, capítulo 4, conforme eu disse, o único que mencionou o nome na sua íntegra. Isto é de maneira clara. Ele diz assim: amados. Ele tinha uma maneira amável de escrever, de tratar os participantes da igreja. Amados, não creais a todo espírito, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus e o Espírito. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Note a clareza. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que haveis de vir, e agora já está no mundo. Nem tenho coragem de dizer aleluia. Mas, note, ele estava combatendo aquela heresia que já existia naquele tempo, querendo influenciar a igreja, aquela heresia que nega a divindade do Senhor Jesus Cristo, aquela heresia que ensinava que cria que Jesus não veio em carne, que era apenas um engano de ótica. Não era realmente uma pessoa quando a crucificação realmente não aconteceu. Aquilo ali era apenas um engano na visão das pessoas e assim foi registrado. João está dizendo que este é o espírito do anticristo. Ele está escrevendo e dizendo para os cristãos, para os participantes da igreja, quando fizerem a prova, para não ser enganado por qualquer espírito, qualquer revelação que a pessoa escutava e escuta ainda hoje, a pessoa aceita, crê e vai seguindo aquilo. E olha, ele estava dando o método para saber se aquilo que você está ouvindo é de Deus, se é do Espírito de Deus. Aí então ele mostra como saber se é um espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne. Este espírito não é de Deus, é o espírito do anticristo. Então, imagina quantos anticristos já tem hoje. As pessoas ficam curiosas perguntando: será que já o anticristo já nasceu? Será quem é o anticristo? E já chamaram Hitler de anticristo, chamaram Saddam Hussein de anticristo, Gaddafi. Quantos governantes que foram taxados? Este é o anticristo. E agora também existe alguns personagens que as pessoas estão meia assustadas. Aliás, o procedimento deles é semelhante àquele procedimento que o anticristo terá. E ficam dizendo: fulano é o anticristo, fulano é e tal, etc, etc. Então, nada disso.
é bom fixarmos nas Escrituras. Conforme eu disse, existe anticristos espalhado pelo mundo todo, conforme João fala isso aqui. Se a pessoa não crê na divindade de Jesus Cristo, isto é, se a pessoa não crê que Jesus era o próprio Deus, ela é um anticristo. Temos que crer, aceitar de coração. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado. E não ficar com divagações na nossa mente. Quando você duvida disso que eu estou falando, quando você acha que Jesus é veja só que absurdo, que Jesus é uma terceira pessoa de uma trindade que foi criada no ano 325, isso já é um papel do anticristo. Ele não é uma terceira pessoa. Ele disse para João lá na ilha de Pátimos, eu sou o primeiro. Note bem, os homens falam que ele é a terceira pessoa. Ele fala que ele é o primeiro. Eu sou o primeiro, eu o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. Então, abandone esta heresia de pensar que ele é uma terceira pessoa. Não, ele é a primeira. Jesus é o próprio Deus na forma humana. Todo aquele que não crê assim, todo aquele que nega a divindade de Jesus, que nega que Jesus Cristo veio em carne, o apóstolo João está dizendo, este é o espírito do anticristo. Olha, mas sobre isto a gente ainda tem mais para falar. Fique sempre conosco, porque o que apresentamos é a palavra do Senhor. Amém e amém.